Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio do terror. Eu sou Fê e hoje eu não tô aqui sozinho. Comigo eu tenho uma presença... Não, eu vou deixar essa pessoa se apresentar pra vocês. Oi, eu sou a Nath, do Refúgio das Sombras, tudo bem? Ai, gente, eu sou tímida. Não se preocupa, a gente vai quebrando essa timidez com o tempo. Nath, faz tempo que o pessoal pede pra gente gravar uma collab e faz tempo que eu te chamo e eu nunca desembolei isso, me perdoa, mas aqui a gente tá com um episódio que você já comentou comigo que você gosta bastante, que é o de entregadores de pizza. Pois é, Eu separei uma pauta que eu espero que você goste e espero que todo mundo que tá escutando goste. então, realmente a gente demorou pra fazer essa collab. Eu tô muito feliz de você ter me chamado, muito obrigada, inclusive. Eu já falei várias e várias vezes, desde que eu comecei o podcast, o quanto eu gosto do Terror na Esquina. E eu tô muito feliz de estar aqui com a minha pauta favorita, sim. Essa mesmo. Agora eu tô tímido. Mas muito obrigado por ter aceitado participar. Eu te chamei em cima da hora, mas muito obrigado por estar aqui comigo e dividindo esse espaço com essas histórias que. Bom, antes da gente começar, faz aí seu jabá, pô. Esse espaço agora é seu. Ai, obrigada. Então, pessoal, eu já falei, sou a Nath, do Refúgio das Sombras. Eu tô com o meu podcast desde o ano passado e eu dei um tempo dele porque eu tive muito envolvida com TCC e tudo mais, mas eu convido vocês a me ouvirem. Eu costumo narrar histórias de terror, assim como aqui no Terror da Esquina. Lá eu coloco mais uma ambiência, interpreto os personagens e tudo mais. Então, se vocês quiserem dar uma conferida, vocês são muito bem-vindos no Refúgio. E é isso, pessoal. Se você tiver com muita preguiça de digitar lá na barra de pesquisa do seu dispositivo móvel, eu vou deixar os links na descrição desse episódio. Então é só você. Ó, minha cachorra começou a conversar comigo. É só você arrastar um pouquinho pra cima que você já vai ter os links na palma da sua mão. Eu falei igual um tio agora, mas é isso. E eu venho aqui mais uma vez me humilhar na frente de vocês, para vocês acessarem Aceita e fazer a sua partilha e contribuir com um pequeno dízimo, que a partir de R$ 5 você já consegue escutar esse episódio como se fosse uma live. Então acessa apoia.se/terror na esquina que você já vai ter diversas. Você vai desbloquear um mundo novo através do véu da seita. Então, acessa apoia.se, lá no Apoia-se, que você faz parte dessa grande comunidade. Bom, eu estou nervoso porque eu estou com você gravando aqui comigo. Eu gosto muito da sua, do Refúgio das Sombras, mas é muito diferente ter gente diferente aqui gravando comigo. Então, se eu ficar Bom, um pouco muito nervoso, me desculpa. Não, eu também, tá bom? Eu já falei, gente, quando eu comecei com o meu podcast, assim, eu ainda escuto todos os dias no trabalho, tá? Mas assim, eu tava ouvindo vocês desde 2022, se eu não me engano. Não, 2020, Caramba! de 2022 pra 2023. No comecinho do podcast. Pois é, rapaz, eu escuto vocês há muito tempo e sempre A foi. gente era só um nenenzinho. E, nossa, eu escutava quando eu ia de ônibus pro trabalho, eu escutava no trabalho, eu escutava voltando pra casa. Não quero parecer uma fã obcecada, mas eu ouvia muito vocês, eu ainda Ih, escuto. peraí que eu vou te desconectar aqui. Não, mas, pô, eu fico muito feliz, de coração mesmo, mesmo. E agora pra gente tá fazendo essa parceria. Então eu vou começar com uma que mistura dois temas, eu acho que é uma que você curte muito e um que eu curto muito. E vou deixar pros ouvintes descobrirem o que vai acontecer neste relato. É pequeno, mas Uh.
Esse incidente ocorreu em 1990 em Grace Creek Township, na Carolina do Norte. Na época, eu era motorista de entrega de pizza. Nessa noite em específica, eu estava dirigindo e voltando de uma entrega quando uma criatura preta de 2,10 m de altura, com o rosto de aparência humana, caiu do céu e colidiu com a caçamba da minha caminhonete. A sua expressão era de uma raiva assassina cheia de ódio e ela rugiu para mim depois de rastejar para fora da caçamba e ficar de pé na estrada. Eu saí dirigindo em pânico. Curiosamente, eu não tenho memória de dirigir de volta para a pizzaria, apenas que em um momento eu estava fugindo da criatura, olhando para ela no meu retrovisor, e no próximo eu estava de volta no meu local de trabalho. Quando eu tentei sair da minha caminhonete, os meus joelhos cederam e eu estava ofegante, buscando por ar. Eu precisei de apoio de braço para me segurar. O dono queria me levar para o hospital, mas eu acabei concordando que ele me levasse para casa. Meu chefe e meu pai examinaram a caminhonete depois de ouvirem a história, e eles descobriram que a lateral da caçamba, perto da janela traseira, onde havia caído, estava danificada. Assim como encontraram sangue e tufos de pelo. Havia também um odor horrível. Eu acredito que a única coisa que fazia sentido era que a criatura estivesse em uma árvore e tivesse caído ou pulado de forma intencional e pousado na parte traseira da minha caminhonete. E antes de mais nada, este é uma história que foi tirada sobre Pé Grande. Então, é uma história que mistura entregadores e Pé Grande. E eu falei, putz, não podia ser uma história melhor pra abrir esse episódio. Nossa, realmente. Eu sou muito pouco familiarizada com histórias de pé grande. Eu sei que tem aquela questão dos criptídeos que falam, não é? Uhum. Mas não é um tema que eu tenha muito conhecimento. Mas assim, eu tenho muito medo. É porque o que acontece? Eu gosto de acampar, né? Daí eu sempre fico pensando, e se aparece alguma coisa muito, né? Não dá pra saber o que vai aparecer no acampamento, porque acampamentos são sempre uma surpresa, né? Desde pessoas que acampam e fazem muito barulho, animais, mau tempo. Sim, totalmente. Sobre. Não fala muito, né, sobre o Pé Grande que tem uma. É uma história muito curta que fala sobre o entregador, não dá muito contexto sobre o que aconteceu, mas foi só para introduzir o episódio. Mas calma, essa história volta mais pra frente. Vamos para a próxima história? Tá bom. Isso aconteceu exatamente ontem à noite e ainda está bem fresco na minha memória. Embora não tenha sido um quase fatal, se eu não tivesse lido histórias assustadoras no Facebook e no Reddit, isso teria terminado de forma muito diferente. Fechamos às 11 da noite e por volta das 11h05 alguém ligou. O gerente geralmente atende o telefone após o fechamento apenas para informar que estamos fechados, caso haja algum problema com o motorista ou um pedido recente. Eu estava limpando tudo quando o gerente desligou e me disse que o cara falou: "Você vai fazer a porra de uma pizza para mim, goste ou não." Claro que eu fiquei chocada, mas levei na risada. Em uma cidade universitária já vimos bastante bêbados e loucuras. Alguns minutos depois, o segundo motorista voltou e o gerente trancou a porta. Fui tirar o luminoso de cima do meu carro e notei que ele já tinha trancado as portas da loja. Brinquei sobre ele não querer arriscar. Continuamos a limpeza e um carro parou cerca de 15 minutos após fecharmos. Ele apenas ficou sentado no carro dele, ao lado dos carros dos entregadores. O outro motorista e o gerente estavam terminando as últimas coisas e eu saí. Parei no posto de gasolina logo acima da estrada para comprar uma bebida e um lanche. Quando eu estava saindo, um carro saiu atrás de mim e depois virou à direita, acelerando como se quisesse me ultrapassar. Assumi que ele estava apenas extremamente impaciente ou bêbado. É apenas uma viagem de 4 minutos até minha casa. Após a primeira placa de pare, ele não parou e continuou logo atrás de mim. Quando cheguei ao último semáforo, a cerca de 150 metros do meu lugar, decidi passar direto e dar uma volta em um pequeno loop no bairro atrás da minha casa. Na metade do caminho, eu soube que ele não pretendia ir a lugar nenhum, exceto me seguir.
Eu tinha o número da polícia local salvo no meu telefone. Liguei, contei tudo e segui de volta pelo campus no caminho oposto ao que vinha originalmente. Quando voltei à estrada principal, em direção à delegacia, uma viatura ficou atrás de nós. Confirmei com o despacho que era aquele cara. Fiz uma curva à esquerda, o policial ligou as luzes e ainda me seguiu. Encostei para não dar saída ao cara e ele finalmente acelerou e fugiu. Finalmente fui para casa. Recebi uma ligação cerca de 1h30 depois pedindo um depoimento. Uma policial veio buscá-lo. Ela me disse que eles já estavam procurando por ele por outra coisa que ele admitiu tudo. Ele se sentiu desrespeitado quando tentou pedir uma pizza e pretendia me ferir. Gente, O que não pode ser pior do que ser até um trabalhador que trabalha até às 23 até às 11 horas da noite e ter um stalker logo depois disso, né? caracas! Tipo assim, é muito comer uma pizza, puta que pariu. Pô, era só ligar pra outro lugar que ficasse aberto até um pouquinho mais tarde, né? Sim, tipo assim, ela não especifica aqui onde exatamente eles moram, né? Mas assim, tem muito lugar que tem pizzaria 24 horas, tem uma pizzaria que fica aberta até meia-noite. Sim! Você ainda tem o desgaste de trabalhar até tarde, aí tem uma pessoa que fica. Que vai e faz uma palhaçada dessa. Cava falou Sim. que muita coragem da sua parte entrar faltando 3 minutos pra pedir 5 pizzas. Então, É, então, 5 ainda. não, gente, é muita coragem, porque, né, relatos de pessoas que trabalhavam em fast foods e faziam coisas, né? Não tô falando que são todas as pessoas, mas assim, eu procuro não incomodar quem está trabalhando e está cansado. É, assim, o mínimo que você faz, né, pô. Então, Essa história teve tudo: pizza entregador, ponto de gasolina e stalker. Teve, essa aí foi nossa, o sim. compilado. Gente, dependendo do quão cansado o trabalhador estiver, esse cara tava muito era fudido, com todo respeito. Ah, ou a pessoa seria agredida a ponto do entregador querer fazer alguma coisa a mais do que se. Então, eu fico pensando o que ele faria, né? Se seguiria, bateria na pessoa por causa da pizza? As- Então, assim, será que isso não é, tipo, só uma daquelas pessoas que usam qualquer coisa como desculpa pra agir de forma violenta? Porque não me surpreenderia também. É. Ou pode ser uma pessoa super, eh, sei lá, mal-humorada, não, é uma pessoa super. Eu esqueci, me fugiu a palavra. Uma hora vem Com na minha cabeça. É uma pessoa que não tá de boa com a vida, tá precisando repensar algumas coisas e acaba descontando, agora de uma forma criminosa, em cima de outra, né? Sim, totalmente. Ai, credo, Bom, Deus me livre. qual que é o seu sabor de pizza favorito? Hum, que pergunta de pepperoni. Putz, Pepperoni. sério, a minha também. Pepperoni com Sério? ketchup. Aham. Eu gosto de pepperoni, lombinho com cream cheese, Boa estrogonofe, demais. Boa marguerita. demais. Então, tipo, a pizza de pepperoni é muito. É, ela é muito óbvia, né? Mas a pizza de pepperoni com ketchup, só pepperoni, queijo pepperoni, sem mais nada. E o ketchup por cima é bom demais. Pode me Tem xingar, gente. jogando aí, ó. Qualquer outra eu como sem ketchup, mas a de pepperoni pede um ketchup por cima Gente, e. desculpa, mas eu pego o ketchup, pego a maionese e ainda mexo os dois em cima até virar um molhinho. E, nossa, os italianos, não. Não Pipoca com posso ketchup. julgar. É, não, Mimi, Uma leve. aí foi foda. Que a pipoca molhada não tem como defender. Pesei o Pesou o clima. clima mesmo. Tá, Não, não, depois dessa eu vou até pro próximo. mas cá entre nós eu vou testar depois. Não, não faz isso, a pipoca vai ficar mole. Ao fazer entregas, eu já vi coelhos, lebres, cavalos, antílopes, bois, raposas vermelhas, vacas, esquilos, pardais, corvos, bisões e cabras. Entregas no interior tornam difíceis determinar quais animais podem ser domésticos. Eu vejo muito deles por lá, mas na cidade, alguns não deixam margens de dúvida. Eles são inquestionavelmente, maliciosamente e assumidamente selvagens. Um animal específico é a personificação disso:
À noite eu os vejo espiando pelos bueiros, como o Pennywise do It a Coisa. Eles observam, esperam, planejam, com o único objetivo de transformar a minha comida na comida deles. Embora eu nunca tenha perdido uma pizza para nenhum deles, não foi por falta de tentativa. Que animal é esse? Bom, a gente vai chegar lá, não se preocupa. O meu encontro mais memorável com eles envolve um complexo de apartamentos. É um lugar onde 5 ou 6 prédios compartilham um estacionamento, e quando eu estacionei, devido ao tamanho reduzido do pátio, só tinha uma vaga disponível, ao lado de uma caçamba de lixo. Eu parei ali e desliguei o carro. Sem as luzes, a área estava escura. O céu nublado não oferecia nenhum luar para enxergar. E com cuidado, peguei a bolsa de entrega, mas antes de abrir a porta, pelo canto do olho, eu notei a tampa da caçamba se mover. Pelo menos foi o que eu pensei. Quando eu foquei na tampa, ela permaneceu imóvel. Porra, deve ser só a minha imaginação, eu pensei. Eu preciso parar de ouvir essas histórias assustadoras no rádio. Certeza que ele estava escutando terror na esquina. Eu saí do carro com a bolsa na mão esquerda, fechando a porta com a direita. Enquanto eu me virava para encarar o prédio do outro lado, a tampa rangeu atrás de mim. Foi um som prolongado, com uma velha cadeira de balanço se inclinando lentamente. Eu girei e olhei, e 4 pares de olhos me encaravam de volta. Eles brilhavam na fresta entre a tampa de plástico preta e o metal verde da caçamba. Dei um pulo para trás, com uma descarga de adrenalina sobrecarregando meu coração e músculo. A tampa subiu um pouco mais e os rostos ficaram claros. Máscara preta ao redor dos olhos, orelhas triangulares, focinho preto úmido e um rosto branco e cinza. Guaxinins. Mantendo os meus olhos nas criaturas, eu me afastei da caçamba. A tampa levantou e um deles deslizou para fora. A sua cauda peluda e anelada balançando enquanto ele tocava o chão e dava 2 passos em minha direção. Dali ele não encurtou distância. Ao invés disso, ele manteve o ritmo. Dei um passo para trás e ele deu a mesma distância na minha direção. A gente continuou essa dança até eu chegar na escada de madeira. Conforme subi os degraus, o guaxinim permaneceu na base. De lá, ele observava, esfregando as mãos com uma malícia palpável. Depois de fazer essa entrega, como eu vou me aproximar do guaxinim? Será que ele tem raiva? Ele atacam pessoas? Será que é como os esquilos no parque e tá esperando comida? Eu tenho alguns snacks no carro. Eu toquei a campainha e o homem atendeu. Em algum momento da transação, ele notou o guaxinim. Algumas rugas de preocupação surgiram na sua testa. Eu odeio essas coisas. Eles não te deixam levar o lixo pra fora sem pular em cima de você. As suas palavras me preocuparam. Então eu perguntei: mas eles atacam de verdade, né? Ele riu da pergunta, sua risada provou ser mais preocupante do que uma afirmação inicial. Ainda sorrindo, ele pegou a comida e fechou a porta. O guaxinim continuava observando, ainda esfregando as mãos. Com cautela e segurando a minha bolsa na frente como escudo, eu desci os degraus. Ele não se moveu. 5 passos entre a gente, 4, 3, 2, e ele saltou para longe de mim, girando no ar e caindo em disparada e fugindo de volta para a caçamba. Nas sombras eu não conseguia dizer se ele tinha se juntado à família dentro da caixa de metal ou se tinha se escondido em outro lugar. Pelo que eu sabia, ele poderia estar esperando no teto do carro, pronto para dar um bote. Eu caminhei pelo estacionamento, o coração batendo forte, os olhos escaneando a área, ouvindo atento a cada som. O vento empurrou o saco de batata frita pelo asfalto, fazendo um barulho atrás de mim, e eu pulei de novo. São só guaxinins, que mal eles podem fazer. Quando a porta do carro e a caçamba surgiram, eu não vi mais os bichos. Acelerei o passo, peguei a chave e destravei a porta. Quando as travas clicaram e eu acendi os faróis, os 4 guaxinins se tornaram visíveis. Entre o arbusto e a caçamba, eles estavam agachados me vigiando. Ao invés de ir direto para a porta, eu decidi que precisava distrair eles. Abri o porta-malas, sussurrando para mim mesmo: ainda bem que eu não fiz as compras hoje.
Peguei um saco de combos, que é um petisco de queijo, abri e joguei um punhado na direção deles. Sem hesitar, eles agarraram 3 ou 4 pedaços cada e, ficando de pé nas duas patas, correram para os arbustos. E até aquele momento eu não sabia que guaxinins podiam correr em duas patas, mas parece que eles podem, né? Eu entrei no carro e bati a porta. Uma vez em segurança, eu soltei um suspiro. Então eu me perguntei o que aqueles guaxinins teriam feito comigo se eu não tivesse algum lanche para oferecer para eles. Não Que sei o que bizarra essa sentir. história, né? Eu nunca me imaginei tendo medo de guaxinim. Tipo assim, caracas, eles são tão fofos, mas que bizarro. Eu vejo em algumas histórias, e tem bastante em filme, que eles invadem casas, questão de comida, lixeiras, mas como o Cava falou aqui, né, que humilhação ser extorquido por guaxinins, tá pior que Caraca, milícia. será que tem ataque por guaxinim? Deixa eu ver. Dá uma pesquisada aí. A Mad falou aqui no chat, ainda bem que no Brasil não tem guaxinim, e eu sinto te informar, Mad, temos sim. A gente tem aqui no Brasil os Mãos Peladas, se não me engano. Ah, E eles são gente, os nossos guaxinins brasileiros. assim, eles aqui tá falando que eles atacam se sentirem ameaçados, né? Mas assim, todo animal. Aqui fala, embora pareçam inofensivos, são animais selvagens com garras e dentes fortes, capazes de causar ferimentos graves e transmitir doenças, como a raiva. É, Evite sim, sim. aproximação, não alimente e mantenha o lixo vedado, olha só. Então, como eles são animais antropomorfizados, que eles já vivem na sociedade, eles aprendem como conseguir comida fácil. Então, meio que eles assaltando as pessoas é uma forma deles conseguirem comida fácil. Bom, eles vão repetir esse, entre aspas, modus operandi. Eu acho que acontece a mesma coisa com raposas. Eu tava escutando alguma coisa parecida com isso, sabe? Sobre como viver na cidade muda a forma com que os animais eles se comportam em relação aos humanos. Caraca, faz Que sentido isso. as raposas, elas são bem traiçoeiras, né? E acaba que Uhum. elas são. Elas acabam. Eu não sei se é isso que eu tava lendo, mas me veio isso na cabeça. Que elas acabam ficando mais fofas para se aproximarem dos humanos e assim elas conseguirem a comida, né? Faz sentido. E eu acho que eles são muito mais espertos do que muita gente pensa, né? Eu não sei se é verdade, mas eu vi uma publicação no Insta recentemente. Eu acho que eram pombos, tipo, andando numa perninha só porque viram uma pessoa alimentando um pombo machucado, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, caracas, tipo assim, é que nem essa É. questão deles ficarem mais dóceis, percebendo que isso faz com que a gente os alimente ou ajude eles de alguma forma. Cara, mas então, pensar isso de um mamífero pra mim é ok, mas chegar isso em aves e eu acho que pra mim vai ser o limite se répteis começarem a reproduzir comportamento assim, né? É. Ai, Mas pombos são armas do governo, então são drones que ficam vigiando a sim, gente. Então, se eles estão sim, reproduzindo isso, é configuração. é verdade. Gente, esses dias eu vi um pombo tão gordo, ele fica perto do. Desculpa assim fugir, mas é que ele fica perto de um restaurante lá no centro de Goiânia e ele tava assim, tão gordo, mas tão gordo. Ele não voava, ele parecia uma galinha, saca? Meu Amei. Deus, tá fazendo a festa lá, poxa. Esses dias eu vi um filhote de pombo, ele tava no telhado da minha casa. Então me faz questionar se são realmente drones, Então, ou se é assim que começa. acho que é assim que começa. Fê. Eu sinto muito, você está sendo vigiado. Você é o próximo. Às vezes filhotes de pombo estão grampeando a minha casa, além de me filmarem com o drone. Sim, pra mim faz sentido. Você não pegou a parte que eu falava pra Nath que eu não li a pauta inteira e se tiver alguma coisa muito absurda eu vou ficar tão surpresa quanto ela? Essa história me deixou surpreso, porque eu sabia que se tratava de guaxinins, mas eu não esperava que seria uma história que o cara seria quase feito de refém por um. Isso pra mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ai, eu tava esperando em algum momento você falar que, tipo, o cara falar que eles estavam agindo de forma estranha. Tipo assim, foi estranho pra cacete, mas
Sei lá, o fato deles terem andado em 2 pernas pra mim foi um pouco surpreendente, eu não sabia também. Eu ficaria com medo. É, eu também ficaria com medo. Mas eu acho que eu ficaria mais. Eu ficaria com medo do tipo, vocês me atacarem e eu tô ferrado. É direto pra UPA tomar vacina antirrábica. Sim. Que ódio. No ramo de entregas de pizzas, você acaba entregando para todo tipo de cliente. Eu vi muita gente lixo, todos nós vimos. Tarde da noite, no fim de semana, entregávamos em alguns bares. Tinha um bar por perto onde alguém levou um tiro. Eu odiava ir lá. Algumas pessoas simplesmente me passavam uma vibração ruim. Mas esse garoto com quem eu interagia às vezes, ele me assustava mais do que todos os outros clientes somados. Os pais dele tinham um negócio e eu entregava lá. Eram apenas eles e esse único filho. Nunca vi outro. Não tenho certeza se era deles, se era um filho adotivo ou se o adotaram. Eles pediam regularmente. Às vezes, ambos os pais estavam lá, mas geralmente apenas um aparecia enquanto o outro estava nos fundos. Presumo que com o cliente, mas honestamente eu não sei. O garoto simplesmente ficava parado me encarando com os olhos bem abertos, o tempo todo com uma expressão de raiva. Ele nunca abria a boca ou dizia uma palavra na minha frente. Não era apenas eu que ficava mal com ele. Todo mundo que entregava lá falava sobre esse garoto sempre que o assunto surgia. Todos tínhamos sentimentos mistos sobre essa entrega. Eles davam ótimas gorjetas. O total sempre dava uns $13 e quebrados. Eles davam $20 todas as vezes sem questionar. Mas o garoto, ele deixava todos nós super desconfortáveis. Eu trabalhei com um cara por um tempo que exemplificava a persona assustadora. Tinha uma pequena tatuagem no rosto e algumas nos braços. Era um cara grande e já tinha passado pela cadeia do condado algumas vezes por coisas básicas, como dirigir embriagado e posse de drogas. Ele não era um lutador, nunca foi para uma prisão de verdade, apenas alguns fins de semana na cela e nenhum crime grave. Mas ele não parecia o tipo de cara que se assustaria com uma entrega. Um dia, ele pegou essa entrega. Ele entrou e viu o garoto brincando com um conjunto de trenzinho. Tudo isso enquanto o encarava diretamente com um rosto irritado e olhos arregalados. Apenas rolando o trem para frente e para trás. Ele me contou que o pai não tinha dinheiro com ele na hora e teve que correr até o escritório dos fundos para buscar. Ele deixou o garoto lá com o entregador por um bom minuto enquanto pegava dinheiro. Meu colega viu o garoto encarando-o fixamente nos olhos enquanto rolava o trem. O menino percebeu que meu colega estava com muito medo. Ele olhou para o entregador, levantou e disse: "Tá tudo bem, você não precisa ter medo. Trens não são tão assustadores assim", com um grande sorriso. Depois, voltou a se abaixar e continuou rolando o trem para frente e para trás, sem parar de encarar. Meu colega ficou ainda mais apavorado depois disso. Não sei se era verdade ou não, mas eu nunca soube daquele cara mentir sobre nada. Acabei de verificar as prisões passadas dele. Ele foi preso uma vez desde então. Ele falava sobre isso o tempo todo, como se estivesse traumatizado. Toda vez que o pedido aparecia e havia um motorista novo, ele mencionava o ocorrido para eles. Alguns de nós ficamos muito perturbados. Eu fiz essa entrega provavelmente mais umas 15 vezes depois disso, imaginando se ele falaria comigo. O garoto nunca falou comigo pessoalmente, mas continuou me encarando com os olhos bem abertos. Eu ouso falar que essa criança sabia exatamente o que ela estava fazendo. E ela Caraca! fazia de maldade. Gente, eu tenho medo de criança, eu devo admitir. Que, que Que criança caraca! ordinária. Caraca! Olha, mas eu não sei se eu tenho mais medo da criança ou do eu lírico dessa história, que puxou o histórico de prisão do cara malvadão com um presidiário starter pack aí, que... Então, cara, nossa, trens não são tão assustadores assim, tipo, o trem, meu amigo, não é o problema, tá bom? Não precisa ter Não, medo não. dele. Mas ele sabia o que ele tava fazendo. Ele falou assim, aqui, ó, o trenzinho não é assustador, não, não precisa ficar com Sim, medo. Você tem que cara, ter medo é de mim. nossa, e Com ele criança com legal.
o olho arregalado. Eu não sei se você segue um cara no Insta, acho que é Coelho o nome dele, e ele tem uns personagens CLT e um deles tem um filho. Pra mim, essa criança é o filho dele. Eu não sei se você vai saber de quem eu tô falando. Não sei do que você tá falando. Ai, Depois droga, você depois manda eu vou pra mim. mandar, Eu mando aqui assim. pro pessoal da seita. Tá bom. Falando em crianças assustadoras, esta semana, mais especificamente ontem, eu assisti um filme que envolve crianças e que dá muito medo, que chama The Lodge. O Chalé, a tradução. Hum, Já assistiu? não. Nossa, assiste. É muito bom. Chama The Lodge. O Chalé. É uma série, você tá falando? Ah, The Não, é um Lodge. filme. É um filme. Vale. É o terror? É, é mais pra um thriller do que terror. Ah, interessante. Cara, uma coisa que eu vi recentemente que envolve crianças e que eu não superei de jeito nenhum foi Faça Ela Voltar. Porra, que É o Bring filme, Her gente. Back? Bring Her É, o Back. Bring Her... É. Nossa, é Uhum. muito bom. Muito bom. Caracas, a cena da piscina do menino barrigudinho me pegou de um jeito. Nossa, pra mim foi a cena da melancia. Foi da Da- melancia que ele tava comendo? Sim! Ah, sim, eu tinha esquecido. Meu cérebro tinha apagado É, isso, da cara. melancia. Aham. A Ai. cena da melancia pra mim foi a mais bizarra de todas. Nossa, cara, Assistam. assim. E vocês nunca mais vão comer melancia do mesmo jeito. Sim, nem entrar numa piscina do mesmo jeito, provavelmente. Cara, ele andando em volta da piscina com a barrigona. Nossa, que cagaço. Cara, eu lembro pouco da cena da piscina, eu lembro mais da cena da melancia, mas eu certeza que deve ser tão bizarra quanto. E deixa eu te perguntar, o que você tá achando do episódio até agora? Ai, eu acho que eu tô igual pinto no lixo, velho. Eu tô muito feliz. É um dos meus podcasts favoritos com o meu tema Ah, favorito. Nossa, não, mentira. Tipo, para, eu fico tímido. Eu tava entregando 3 pizzas grandes e 2 porções de asa de frango em uma casa que fica literalmente a 4 casas de distância do maior cemitério de Independence, no Missouri. O homem atendeu a porta, eu disse oi e sorri para que o presumisse ser a filha dele, uma menina de 8 ou 9 anos, sentada no chão atrás dele. Ele pegou o recibo para preencher a compra no cartão de crédito e eu estava sentindo o peso de toda aquela comida. Eu disse a ele que ele e a filha deveriam estar com muita fome, porque era de fato muita comida. Ele parou de escrever no meio da assinatura, olhou para mim e disse: que você disse? Eu pude ver literalmente a cor sumindo do rosto dele enquanto eu pensava: o que eu poderia ter dito que ele entendeu errado? Então, ele disse que não tinha nenhuma menininha e que eu era tipo a terceira pessoa a mencionar uma garotinha desde que eles se mudaram há cerca de 6 meses. Nesse momento, a esposa dele, presumindo de novo, passa por trás dele, dá um tapa no ombro dele, começa a pegar a comida da minha mão e diz: Viu? Eu te avisei. Repetidamente eu fico te falando. Então ela me disse: E são mais de 3 vezes também. É o tempo todo. Ele parece ser a única pessoa que esteve nessa casa e ainda não viu essa menina. Peguei o recibo de volta, entrei no meu carro e fiquei sentado ali por uns 10 ou 15 minutos, repassando várias vezes o que eu tinha acabado de ver. Eu nem preciso dizer que eu voltei para a loja, disse que não estava me sentindo bem e fui para casa. Acho que ele já tinha ouvido falar várias vezes sobre a garota fantasma por amigos e familiares, e provavelmente achava que era a sua esposa armando para cima dele. Quando o entregador de pizza apareceu, alguém que não o conhece muito bem de lugar nenhum, e soltou a mesma observação, ele ficou visivelmente abalado. Quando diz que a cor some do rosto de alguém, agora eu sei como é que é a aparência disso. Não tinha nada de fantasmagórico na aparência da menina. A gente fez contato visual e já se passaram cerca de 6 anos e ainda me lembro dos grandes olhos azuis olhando para mim e do seu sorriso. Ela parecia de carne e osso, e então ela se foi. Eu nunca a vi sair ou desaparecer, ela simplesmente não estava mais lá. Ela estava sentada quase no centro exato da sala. Não, nem fudendo. Essa história foi muito boa. Foi Cara, que muito boa, cagada. né? Cara, 3 vezes.
E o cara se recusando a acreditar e teve que acreditar por causa do entregador, né. Às vezes a Gente, esposa falava: "Olha, vira a menina, vira a menina, vira a menina", e ele não estava acreditando. E quando aconteceu com ele mano, que horror! Eu tô imaginando isso, tipo, nossa, eu sou muito medrosa, velho. Acho que na primeira vez que alguém me falasse isso, eu me mudava. Eu deixava a casa pro fantasma, porque, porra. E criança ainda. Ah, não, gente, não. fica à Não. vontade, é sua. Não. Então, 6 meses, às vezes é aquele contrato de aluguel que é de 1 ano, ou às vezes até mais, que nos Estados Unidos é comum fazerem contratos de vários anos. Às vezes não tem como sair, aí vai ficar lá com a menina um tempão. Nossa, velho, que horror, que medo. Eu tenho muito medo de relato com criança, sério. Os passos de noite, as risadinhas, É. olha, você para. Cava até falou que: "Nossa, entregador puxando conversa, que terror". Qual que é o pior terror, né? O entregador puxando conversa Nossa, sim. ou a menina atrás de você? Bom, fica aí, deixa nos É. comentários o que que você acha pior. Nossa, que cagaço, credo. Bora pra próxima? Eu tinha 18 anos na época e trabalhava em uma Pizza Hut no subúrbio da Flórida onde cresci. Era um domingo quente, eu estava no turno da manhã e só ia fazer mais alguma entrega antes de encerrar o dia. Essa última entrega era para uma pequena cidade vizinha cheia de estradas de terra e gente do interior. Peguei o pedido e saí bem quando o sol estava prestes a se pôr. Eu não tinha um smartphone na época, então usava um GPS antigo que costumava se perder nessas áreas rurais por causa do sinal ruim. Eu estava dirigindo o SUV da minha mãe pelas estradas vicinais quando a rua em que eu estava chegou a um cruzamento em T e mudou de cascalho para terra pura. À esquerda, uma colina levava para dentro de uma floresta. À direita, voltava para a civilização. O GPS me mandou pela floresta, claro. Meu carro reclamou, mas conseguiu subir a colina de areia. No topo, a estrada descia abruptamente e subia outra colina. Parei por um segundo para ver se havia outro caminho, mas o GPS insistiu. Soltei o freio, o carro desceu e, antes mesmo de chegar na próxima subida, enterrou o para-choque dianteiro na areia fofa. Tentei dar ré, não funcionou. Pisei no acelerador e só afundava mais. O sol estava se pondo e não tinha sinal de celular. E eu acabei de enterrar o carro da minha mãe no meio do mato. Eu conseguia ver a rodovia da Flórida dali, atrás de uma cerca de arame farpado e abaixo de um declive íngreme. Aquela estrada provavelmente era uma antiga via de serviço desativada. Segui a pé para tentar sinal de celular. Consegui falar bem brevemente com meu gerente antes da ligação cair. Continuei subindo a colina e encontrei uma casa bonita. Bati na porta de vidro para chamar a atenção de uma mulher. Ela se assustou. Aparentemente, eu tinha disparado o alarme de segurança. Expliquei a situação e perguntei se podiam me puxar. Vi uma caminhonete e um trator na garagem. Ao que ela respondeu: absolutamente não. Ela chamou o marido, que já veio com uma espingarda na mão. Ele abriu a porta, eu pedi ajuda de novo e eles recusaram. Vi uns pedaços de madeira perto do celeiro e perguntei se podia usar. Eles deixaram eu levar e disseram para ficar com eles, só para eu não ter que voltar lá. Acho que foi de toda a ajuda que eu conseguiria daquelas pessoas. Arrastei as madeiras até o carro enquanto a noite caía. Tentei colocá-las sob os pneus, sem sucesso. Eu estava convencido de que teria que passar a noite ali, e que se voltasse para casa sem o carro, minha mãe me assaria em uma fogueira. Foi quando vi os faróis do topo da colina. Um vulto desceu com uma lanterna. Pensei, bom, não vou passar a noite aqui porque esse cara vai me matar e jogar meu corpo no mato. Ele perguntou brincando se eu estava com problemas no carro. Uma piada idiota, considerando meu estado. Ele continuou andando até mim e disse: posso te levar de volta para Pizza Hut, mas não consigo salvar seu carro com a caminhonete que eu trouxe. Aliviado, percebi que ele era um amigo do meu gerente. Ele me avisou para trancar tudo, porque a área era famosa por moradores de rua e vândalos que saqueavam carros atolados. Peguei meu GPS e o segui. De volta à loja, fui recebido com piadas e zoações. Meu gerente disse para eu bater o ponto e ir embora, mas eu ainda não sabia como voltar para casa sem o carro. Um dos cozinheiros disse que tinha um amigo que podia ajudar. Ele ligou para o cara e me passou o telefone. O sujeito disse: consigo te tirar de lá por uns $50. Era o dobro do que eu tinha ganhado no dia. Eu disse que só tinha uns $30, mas que ele podia ficar com as pizzas que ainda estavam no carro. Ele aceitou.
Esperei com o cozinheiro até que apareceram em um sedã velho. Pensei que era golpe, porque aquele carro nunca puxaria meu SUV. O motorista disse: "Vamos com esse só para reconhecer o local, depois pego meu caminhão." Fomos até lá e o motorista parecia bem menos confiante do que o telefone. Tinha outro cara no grupo que estava extremamente chapado, fumando o tempo todo, mas ele jurava que o caminhão dele passaria por entre as árvores em vez de descer a colina de areia. Voltamos para a casa do cara para pegar o caminhão. No caminho, pegamos o primeiro cara que tinha me resgatado, e ele contribuiu com paz, corda e um fardo de cerveja. Os 4 caras no caminhão estavam rindo e se divertindo como se fosse o melhor fim de semana da vida deles, enquanto eu estava surtando, ainda sem ter certeza se eles iam me matar na floresta. O motorista mandou todos descerem e manobrou o caminhão de ré por entre as árvores até o meu carro. Começamos a cavar a areia do para-choque. O cara chapado tateou algo no fundo da areia e disse: "Ei, sente isso aqui. Dá para rebocar por aqui sem arrancar a parte da frente dele fora, né?" Eles discutiram a logística enquanto a minha mãe ligava furiosa. Fingi que estava tudo bem e desliguei rápido. Amarraram a corda, o motorista me deu uma enxurrada de instruções que eu não entendi. Entrei no carro, dei partida e coloquei em ponto morto. O caminhão deu um tranco para frente e falhou. Na segunda tentativa, coloquei em drive e o caminhão finalmente arrancou meu carro do abismo do desespero. Dirigimos por um caminho tortuoso dentro da floresta e passamos por um túnel apertado e assustador por baixo da rodovia, onde passamos por carcaças de metal e rodas soltas de outros carros que ficaram presos na areia e nunca saíram de lá. Saímos em uma estrada ao lado do meu antigo colégio. Até hoje não entendo como saímos de uma floresta em uma cidade rural e brotamos na frente da minha escola. O motorista parou e ficou esperando o pagamento. Dei a ele as gorjetas do dia e as 2 pizzas e fui para casa. Não entrei em detalhes com a minha mãe, ela só ficou feliz por eu ter trazido o carro inteiro embora sujo. O mesmo endereço apareceu no sistema alguns meses depois. Recusei terminantemente e mandei o novato em meu lugar. Não vi mais o cara pelo resto do turno. Meu Deus, que tour isso! Que rolê! Que rolê. Eu acho que o terror dessa história. É que ela não é tão assustadora, né? Mas o terror dessa história é. Porra, todo o perrengue que ele passou pra entregar a pizza, né? Nossa, sim, não vale a pena, amigo. E pra mim, o terror é assim. Eu falo enquanto mulher, mas deve ser assustador pra toda pessoa, né? Tipo, você tá no meio do nada, você não tem sinal, você fica lá atolado, tá escurecendo. Alguém te fala que ali, ai, fica aí, presta atenção, viu? Porque você pode ser assaltado, pode ser morto aí pelos vândalos. E É. eu teria medo também de ir pedir ajuda na casa, né? Porque uma casa abandonada não, né? Mas totalmente solitária no topo de uma colina, não sei. Acho meio estranho. Então, não, mas esse medo é diferente pra você. Real, não tem como questionar isso, porque a gente vive num mundo machista e Sim. você sentiu medo maior por ser mulher. Não tem nem o que falar. É porque acontece mesmo o que não deveria acontecer, mas Esse local. acaba sendo diferente. Esse negócio dele ir pedir ajuda num lugar distante, né? Me lembrou a premissa de um filme que eu vi. Eu não sei se saiu ou se vai sair. De uma mulher que tá no meio de uma nevasca, daí ela entra numa casinha lá no meio do nada mesmo pra pedir ajuda e ela encontra uma mulher que foi sequestrada. Eu tô doida pra ver, gente, inclusive parece muito O- bom. Depois manda o nome pra gente. Cara, e a pessoa deve estar acostumada a receber vários tipos de, entre aspas, golpes, né? Porque pra não querer, para recusar ajuda, então, ou deve ser muito comum acontecer esse tipo de coisa por lá. Eu acho que deve ser comum porque tem um cemitério de carros debaixo da ponte, Nossa, sim, mas deve ser comum. é verdade. Eu também não julgo a mulher por ter se assustado e ter recusado ajuda. É porque hoje, é muito difícil você querer oferecer ajuda. Tipo, até na rua tem golpe que é a senhorinha pedindo pra carregar as compras, aí a pessoa vai lá, bum, tráfico humano, saca? Bizarro. Assim, eu vi no Reels o golpe, a pessoa rouba o celular, mas é de gente que tá puxando com carrinho de bebê. E rouba, a mulher fala assim, não, deixa que eu cuido, vai lá correr atrás do celular. E rouba a criança. Pesei o Ah, clima? sei, Pesei. nossa.
Caraca, Mas é porque a gente tava falando de golpe e tráfico humano, acabou pingando na minha mente. nossa, eu Mas. assim, só que era uma encenação, saca? Mas era desse jeito, a mulher tava com uma menininha no parquinho, aí um cara vai lá, leva o celular, aí a outra fica, meu Deus, ele pegou seu celular, deixa que eu fico aqui com ela. Caralho. Não, é igual o Matt falou, tráfico humano é um bagulho muito, mas muito sinistro. Eu vi ontem aquele filme de Olhos Bem Fechados, eu fiquei, nossa, que cagaço. Fala sobre tráfico humano? Não é necessariamente sobre tráfico humano, mas toca nesse assunto que ficou em Eu alta entendi. agora, em relação a Epstein, elites e todos esses Ah, bizarros. aham, Mas, aham. então, acabou que tinha umas mulheres lá que claramente não tinham sua liberdade, sabe? Putz, foda. Tem o Pisque duas vezes também que fala sobre. Depois que estourou o caso Epstein, parece que é uma crítica direto a isso. Já Total. E viu? vi demais, inclusive É. dirigido pela magnífica Zoe Kravitz. Arrasou. Nossa, muito bom. Mas, Nath, lembra que eu falei pra você que a gente ia voltar no primeiro relato agora Tô, no final? tô ansiosa Eu por vou isso. te contar o mesmo relato, só que de uma forma diferente. Quero ouvir, então. Vai. Ele começa assim. Esse incidente ocorreu na cidade de Grace Creek, na Carolina do Norte. Meu irmão Larry, ele estava trabalhando como entregador para a filial local de uma rede nacional de pizzaria. Ele foi encarregado de entregar algumas pizzas em uma fraternidade universitária. O carro de Larry estava na oficina na época, então ele estava dirigindo a caminhonete do seu chefe. Ele entregou as pizzas com sucesso e estava dirigindo de volta por Grace Creek em uma estrada com carvalhos pendentes. Ele estava com as janelas abertas e ouvindo rádio quando de repente ouviu um estrondo alto vindo da caçamba da caminhonete. Ele pisou no freio enquanto olhava pelo retrovisor e pôde ver algo preto encostado na janela traseira. Quando ele parou totalmente, viu algo se debatendo e a coisa conseguiu rolar e empurrar o caminho até a tampa traseira que estava aberta para sair da caçamba. Larry ainda estava olhando pelo retrovisor, tentando entender o que era aquilo, quando viu a coisa se levantar em 2 pés e atingir a altura estimada de uns 2,10 m. Ele agarrou, inclinou o espelho para ver o rosto e assim que conseguiu o foco, a criatura olhou direto para o espelho de volta para ele com uma expressão de puro ódio assassino em seu rosto de aparência humana. Então, soltou um rugido estridente enorme e super alto. Larry não é bobo. Ele deu meia volta, pisou no acelerador porque sabia que se aquela coisa colocasse a mão nele, o despedaçaria completamente. Larry disse que não tem lembrança de ter dirigido de volta para a pizzaria, apenas que a próxima coisa que soube foi que estava saindo da caminhonete e seus joelhos cederam. Ele teria caído de cara se não tivesse conseguido se segurar no apoio de braço da porta. Ele disse que ficou agachado e ofegante por uns 3 minutos. Depois, entrou na pizzaria tentando parecer que estava tudo bem. O resto da história vem da minha mãe. Quando o chefe de Larry o viu, soube que ele definitivamente não estava bem, pois estava pálido como um lençol e seus olhos estavam enormes. O gerente o fez dar meia volta e o levou para casa. Larry disse que não se lembra de ter dito nada ao chefe durante o trajeto. Mamãe levou Larry de volta ao quarto para que ele pudesse se deitar, enquanto meu pai e o chefe de Larry olhavam a caminhonete. A parte das laterais da caçamba perto da janela estava bem amassada para baixo, e tinha sangue na caçamba também. Também tinha alguns tufos de pelo e um cheiro muito ruim. Papai disse que cheirava como se um gambá tivesse borrifado um pneu queimado enquanto o King Kong cagava em cima. Mamãe e papai acabaram ficando acordados com Larry a noite toda, porque ele estava obviamente em estado de choque e chegaram perto de levá-lo ao hospital algumas vezes. Mas Larry insistiu que estava bem. Ele contou a história para mamãe e papai pouco tempo depois. Eles disseram que os dois acreditaram nele, que os meus pais sempre foram especialistas em detectar mentiras. Acredita em mim. Cerca de um ano depois, mamãe, papai, minha esposa e eu, junto com Larry e sua família, a gente estava de férias juntos e eu estava animado para poder perguntar a ele sobre sua experiência cara a cara. Eu me sentei com um bloco de notas e uma caneta e baixei o aplicativo de gravador de voz no meu celular. Ele olhou para ambos e disse apenas:
De jeito nenhum. Eu não quero que você envie isso para nenhuma organização de pé grande. Além disso, ele disse que essa seria a última vez que a gente falaria sobre o assunto. Eu concordei e fiz algumas perguntas que nos ajudaram a preencher as lacunas do relato. Acabei de compartilhá-las com você. Eu vi tanto medo em seus olhos quanto arrepios surgirem nos seus braços mais de uma vez. Você não pode fingir isso e realmente isso me atinge. Meu irmão é ex-forças especiais e serviu no Iraque. Ele simplesmente não se assusta. E a gente já tem aqui o irmão do Larry contando a história com um pouco mais de detalhes que o Larry contou na história dele quando ele mandou pra, pasme, uma associação que investiga coisas assustadoras, fenômenos assustadores. Então ele cedeu e mandou pra esse lugar. Sim, caracas. Eu gostei mais desse ponto de vista também. Talvez o Larry estivesse tão traumatizado, né, que, sei lá, às vezes ele não colocou tantos detalhes assim por receio, mas desse ponto de vista aqui. E eu fico pensando, né, essa criatura desse tamanho, cheio de pelo, com feições humanas, cara, o fato de ele ter feições humanas é o que me dá mais medo na história, saca? Ver uma pessoa com a cara de puto olhando assim. Então, você puxando o pé grande, né? Ele vai ser meio humanoide, então faz muito sentido ele ter feições humanas, por ser um primata, né? Mas imagina um estrondo num ser assim de 2,10 m caindo na traseira da sua caminhonete, e depois ter provas de que alguma coisa aconteceu. Pode ter sido um humano muito grande em cima de uma árvore? É um pouco incomum, não costumo ver, mas pode acontecer, né? Sim. Eu fico pensando também em relação ao ambiente, tipo assim, existe uma coisa muito primitiva na gente em relação ao cheiro também, né? Se depois que ele saiu ficou aquele cheiro forte lá, ele ter sentido o cheiro daquele bicho deve ter ativado alguma coisa muito instintiva nele, primitiva, sei lá. Ah, sim, sim. Aqui na cidade, ah, tem uma rua que passa debaixo do zoológico. E dessa rua dá pra sentir o cheiro da jaula dos leões e da onça. Então, é um cheiro bem característico que a gente sabe que não é natural e que é um pouco selvagem. Então, ele sentir esse cheiro e conseguir relacionar algo mais selvagem confirma que ele viu alguma coisa. Mas é aquilo. O que que é? Não fez uma análise do pelo, não fez um estudo do sangue, poderia ter feito e ajudar muito a instituição dos pé grandes a confirmar, existe, não existe, foi um humano, não foi? Nossa, pois é. Não, mas um humano peludo, pelado, de 2,10 m À noite, à na noite. estrada, caindo de um carvalho. Bom, Então, Cava falou que a partir de um certo tamanho tudo dá muito medo, dá nem pra pensar em passar por cima, atropelar, e isso é coisa do governo. Ah, cadê as teorias da conspiração? caracas, que doideira. Eu nunca vi nada assim, você acredita? Nunca tive nenhuma experiência, nunca vi nenhum bichão assim também. Ouvi lobisomem e esses trem. E eu cresci. E você acha que se você visse, você tem alguma ideia de como você ia reagir? Cara, não sei, sabe? Porque, por exemplo, ontem uma mariposa voou na minha cara aqui no quarto. Eu não gritei e eu me assustei muito. Eu fico pensando às vezes se acontecesse alguma coisa muito grave, se eu ia dar um berro, saca? Se eu ia gritar, ou se eu ia desmaiar, ou se eu ia ficar tipo Uou, congeladona, não sei. chegou a minha vez. Eu não sei, não tenho ideia de como eu ia reagir. Quando eu ver alguma coisa do tipo, eu conto pra vocês como eu reagi se eu estiver vivo. Olha bem. Mas eu tenho vontade de ver alguma coisa, mas é aquilo, não chama, porque se aparecer, pode ser que não seja tão legal. Sim, é verdade. Eu pensava quando eu era mais nova que eu queria muito ter alguma experiência com um extraterrestre, né. Daí eu escuto aquele podcast Relatos Flutuantes, das pessoas Uhum. contando, tipo, coisas bizarras com alienígena, e eu não tinha medo até eu começar a ouvir aquilo. Pois eu passei a ouvir, agora eu só durmo com a minha janela fechada, porque ela aberta dá para o meu quintal é redondo e é gigantesco, então eu fico pensando: "É perfeito pra alguma coisa pousar e me abduzir pela janela", saca.
Eu fiquei É, com medo real de alienígena. então. Sobre alienígenas, eu tenho vontade de ver alguma coisa no céu, mas eu não tenho vontade de ver pertinho, não. É, de pertinho eu também não tenho, não, velho. Mas então, Nath, o que tu achou do episódio? Tu curtiu? Ah, eu curti muito, foi muito legal estar aqui. O pessoal do chat é muito divertido. Inclusive, obrigada, gente. Eu gostei muito da sua presença, muito obrigado por ter aceitado gravar comigo. E desculpa mais uma vez por ter chamado em cima da hora. Mas, como falou, agora temos mais uma convidada pro porão do Fê, que só eles falam que eu guardo os convidados no porão pra poder sair de vez em quando e gravar. Meu Deus, Dessa foi vez uma eu resolvi gracinha. mandar. A Má já tá no porão faz um tempo, né? Mas a Cibs eu resolvi deixar no porão um pouquinho, né? Tem que deixar esfriar um pouco. É justo. Mas fica o convite pra uma próxima gravação. Vamos marcar. Gostei muito de ter você aqui. Foi muito gostoso. Apesar das nossas timidezes, né? Ai, muito obrigada mesmo pelo convite, Fê. Eu gostei muito. E eu gostei muito do episódio, gostei de como ficou, espero ter te surpreendido. E mais uma vez eu abro aqui o espaço pra você fazer o seu jabá de novo. Bom, então, antes de fazer meu jabá, eu quero agradecer mais uma vez por agora poder ter participado de um dos meus podcasts favoritos. Eu tô realmente muito feliz. E deixo novamente o meu convite aqui para vocês ouvirem o Refúgio das Sombras. Teve algumas participações que eu fiz no episódio. Desculpa, no podcast Relatos do Além e também no Receios Obscuros. Eu tinha um quadro nos dois antes de eu fazer a pausa do podcast, então tem vários episódios extras lá, caso vocês queiram ouvir. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo convite de novo. Muito obrigada pela companhia do chat. E eu amei o episódio. Ai, que bom, eu fico feliz. Pessoal, acessem, escutem, vale super a pena. E eu espero que você volte a gravar logo, porque eu sinto sua falta também. Os Ai, eu episódios fazem boas companhias. gente. Inclusive, foi muito legal você ter me chamado hoje, porque eu tava falando com o Luiz, o meu editor, de voltar o quanto antes, né? Agora que eu terminei o TCC, tô mais tranquila. Tô doida pra voltar a gravar pra vocês. Então fiquem ligados e ativem os sininhos pra quando chegar o episódio receber notificação do celular de que tem Isso. episódio no ar. É isso aí. Então, pessoal, meu muito obrigado para você que escutou a gente até aqui. Comentem, gosto de pizza sabor guaxinim e cuidado com as suas entregas de pizza. Tchau! Tchau!